vai ter um pontinho final que eu não consegui terminar hoje, e aí nós vamos para outro assunto. Aqui, compartilhar a tela. Então, vamos lá. Hoje, então, nós vamos falar... Nós vimos na última aula sobre a questão do liberalismo, né? O rompimento, né? O final do liberalismo, o descontentamento com o liberalismo, que se considerou o liberalismo uma utopia e culminou ali com outros movimentos, né? Na Primeira Guerra Mundial, depois vem a Grande Depressão de 29, e aí acaba em contraposição aos movimentos dos estados liberais e dos estados socialistas, nascem outros fenômenos que nós veremos hoje, que são o fascismo e o nazismo, né? Que é uma reação a esses estados liberais e depois ao estado socialista, né? Que se opôs diametralmente, né? Totalmente, contrário senso ao Estado liberal, né, que é o socialismo. Então, esses dois movimentos que nós veremos hoje é o fascismo e o nazismo. Aqui tem o Benito Mussolini, né, que é o grande ditador fascista da Itália, que eu já sinalizei aqui porque ele foi retirado as partes, quartejado, né, e foi pendurado em ganchos na cidade quando a população tomou o poder. E o nazismo, né, de Hitler, que é mais conhecido em virtude da maior catástrofe humana que nós já presenciamos, né? Esse é um movimento, então, do Hitler. Então, continuando aqui, nós já falamos da Revolução Francesa de 1789, que é uma revolução burguesa, que os burgueses, os ricos, estavam satisfeitos com a coroa, e ali começa a ruir o absolutismo dos reis, e começa a ingressar as ideias da razão. O iluminismo quer dizer, se ilumina, né? O homem se ilumina, ele tem razão, ele pensa, então ele não precisa obedecer a um rei que se diz receber o dom divino, né? Então aqui nós temos algumas coisas, né, que se passou, que nos interessa para a aula, o vermelho. Nós tivemos a era napoleônica, né, o grande imperador Napoleão, Congresso de Viena, Santa Aliança vinculada à Igreja, a Revolução de 1830, nós falamos um pouquinho semana passada, o neocolonialismo, né, que é algo mais contemporâneo. E o que nos interessa aqui, nós vimos na aula passada a Primeira Guerra Mundial, que está vinculada aos Estados liberais, a crise de 1929, chamada de Grande Depressão, e aí surge o nazismo e o fascismo, que são movimentos que nasceram pela insatisfação da população ao liberalismo, e um dos grandes problemas do liberalismo foi a Revolução Industrial, ali no século XVIII, em que se passou o sistema de produção a um modelo de sistema de produção. Então, não era mais individual, a produção era por máquinas. Obviamente, hoje essas máquinas seriam simplórias, né? Mas para a época, sai a produção braçal e entra a produção em máquinas. E isso gerou um desemprego em massa e a fome, e muitas pessoas passaram a delinquir para sobreviver. Isso, então, gerou o desemprego, gerou a fome, gerou, inclusive, o nascimento da ideia de presídio que nós temos hoje, que era uma ideia de reformar, né, essas pessoas que acabavam delinquindo, que não arrumavam emprego. Também isso aí, esses movimentos, então, junto com após a Grande Depressão, esses dois movimentos, o nazismo e o fascismo, eles têm, assim, o seu apogeu, digamos, e depois o seu final, com a Segunda Guerra Mundial. O que é o fascismo
que surgiu na Itália. É um movimento, né, que é contrário à desintegração socioeconômica do liberalismo. Então, o liberalismo prometeu mundos e fundos, conforme a gente viu, né, que se criaria um bolo, depois todas as pessoas seriam beneficiadas, ou seja, com a ideia de que cada pessoa buscasse a sua vida, chegaria a um ponto que alguns teriam possibilidade, né, de levar os outros que não conseguiram ter pleno êxito econômico, conseguiriam levar esses, uma ideia de repartição do bolo. E isso nunca aconteceu. O que aconteceu foi que, com o liberalismo econômico, muitas pessoas ficaram pobres e poucas pessoas ficaram, digamos assim, ricas, abastadas, né? Então, houve um descontentamento muito forte pela situação precária da maioria da população. E aí foi um ponto muito importante, foi uma munição, uma pólvora para nascer movimentos nacionalistas, como o fascismo e o nazismo, alegando que o Estado deveria ser muito forte e que ele poderia, então, trazer dignidade às pessoas. O Estado poderia trazer dignidade às pessoas. Então, com essas ideias de que o Estado seria o Estado providente, o mentor das vidas das pessoas, traria felicidade, principalmente no âmbito econômico, às pessoas, esses movimentos passaram a surgir. O fascismo, então, ele lutava contra as ideias do liberalismo e contra a ideia do comunismo, né, ou socialismo, que surgiu com o Marx, que era um contraponto oposto, né, ao liberalismo. Então, liberalismo, o Estado, o mercado rege as relações do Estado. O Estado não pode intervir nas relações entre as pessoas, as relações econômicas. O Estado só tem que prestar segurança. O resto, a economia move e as pessoas um dia todas estarão bem, o que é mentira e foi mentira. O comunismo, ao contrário, que na realidade o Marx não prevê, quando fala em comunismo, ele fala que seria um segundo momento. O primeiro momento, que é o que existiu, é o socialismo, que é todos os meios de produção, empresas, terras, serviços públicos, tudo ser público, tudo pertencer ao Estado. Então, as terras para plantar, as máquinas para produzir, as empresas de produção, tudo tem que ser propriedade do Estado. Isso é o socialismo. Um segundo passo proposto por Marx seria o comunismo, seria a extinção do Estado. Isso nunca chegou a acontecer em lugar algum. Apenas o socialismo. Tem alguns livros que relatam histórias de atividades socialistas em diversos pontos do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Tem um livro chamado Rumo à Estação Finlândia, que retrata todas essas histórias. Todas as comunidades socialistas que existiram dentro de países. E a maioria das vezes elas ruíram por brigas entre as pessoas, né? Pela disputa do poder, né? Então é um contrassenso. Então, contra a infiltração do comunismo e contra a ideia das relações internacionais, porque no fascismo e no nazismo, como veremos depois, a ideia nacionalista. Nós temos que cuidar do nosso país, nós temos que fazer o nosso país crescer, nós temos que cuidar das nossas pessoas e as demais pessoas e demais estados não interessam. Então, isso é o oposto do movimento que nós tivemos nos anos 80, agora, chamado globalização. Hoje, atualmente, há estados como o anterior presidente americano, o Trump, o atual presidente do Brasil, que pregam muito nacionalismo. E outros lugares da Europa também. Há um nacionalismo exacerbado. Ou seja, nós podemos viver isolados. E eu entendo que é uma falácia, né? Não tem como viver isolado. Nós somos todos seres humanos, de uma forma ou de outra, um está ligado ao outro, de uma forma ou de outra, um país depende do outro. Se nós exportamos e importamos
Se nós todos somos seres humanos, tem como não estar ligado um ao outro? Então, mas há um retrocesso nessa ideia de globalização na atualidade. Vamos ver até quando. O fascismo italiano, então, pregava, como eu já disse, o nacionalismo exacerbado. Então, o Estado era o italiano, os demais estados não interessavam. O Estado era o criador absoluto do direito e da moral dos cidadãos. Então, direito e moral, mais ainda que direito. O direito era criado pelo Estado sempre e a moral que os cidadãos deveriam seguir tinha que ser imposta pelo Estado. Os cidadãos eram considerados, com essas ideias, bens do Estado. Ou seja, todos os homens pertenciam ao Estado. E vocês imaginam o que quer dizer que o Estado era o criador da moral dos cidadãos? Alguém teria uma ideia? O que quer dizer essa palavra? Alguém está pedindo para ingressar. O que quer dizer que o Estado é o criador da moral dos cidadãos? Que o Quer Estado, dizer, pessoal, que... Pode falar. que o Estado controlava, por exemplo, com quem ele ia casar, essas coisas, tipo a família, quem, por exemplo, o pai que dava o dinheiro para a família, a mulher ficava em casa. Tipo isso? Sim, parte disso que você falou é correto. Certamente havia até alguma determinação relativa até ao casamento, né? Não estou dizendo que pobre não pode casar com rico, branco com negro, não sei. Mas certamente os costumes relativos ao casamento eram impostos pelo Estado. Quando se fala em moral, são os costumes. Então, não há possibilidade de não seguir orientações, na realidade, determinações empregadas pelo Estado na vida de todas as pessoas. A nação, então, pertencia ao Estado, era criada pelo Estado. O Estado era absoluto, ele que determinava. Então, aquilo que a gente pensa de Estado hoje, que ele tem que ser um meio para as pessoas viverem felizes, na época era o contrário, né? O Estado tinha as pessoas como propriedade. Hoje nós acreditamos que o Estado é nossa propriedade, né? Nós somos os determinadores de como o Estado vai funcionar. O Estado fascista, né, era diferente. A pessoa era propriedade do Estado, o Estado ditava a lei e os costumes das pessoas. Os indivíduos, então, não eram importantes, eles eram relativos, né? Porque o Estado que era o importante, então o Estado, na época, não era o que nós achamos hoje, um meio para a nossa felicidade. Na realidade, o Estado era o fim, nós que deveríamos nos adequar ao Estado e fazer o Estado funcionar, e não o Estado nos fazer pessoas dignas. O Mussolini ele era muito ligado às ideias do Maquiavel, né, século XVIII, nós estamos falando aqui de 1900, né, e o século XVIII, enquanto nós falamos do século XX, o Mussolini chamava as ideias do século XVIII, do Maquiavel, que escreveu a obra O Príncipe. Nessa obra tem aquela célebre frase, né? Os fins justificam, os meios justificam os fins, ou os fins justificam os meios. Essa é a frase. Os meios justificam os fins, ou seja, os fins que nós queremos, eles justificam qualquer meio. Então, qualquer meio que eu empregar está justificado se for para o fim que nós queremos como Estado. O rei quer, que é o Estado absoluto, que é o Estado rei. Então, os fins de um Estado justificam qualquer meio empregado, os fins justificam os meios. Ou seja, se o Estado é absoluto, se o dono do poder é o príncipe, ele pode fazer qualquer coisa para manter esse poder. Por isso que a célebre frase do Maquiavel é os fins justificam os meios.
para manter o Estado, o príncipe pode tomar qualquer atitude. Era essa a ideia, então, imaginam só. Isso é a ideia do Estado absolutista, em 1700 e pouco. Aí o Mussolini, em 1900 e alguma coisa, vem com essa mesma ideia. Como havia um rei inicialmente, né, na Itália, se formou a mesma frase que tem na Inglaterra hoje: o rei reina, mas não governa. Então, inicialmente, quem governava era o Mussolini, e mesmo havendo um rei. O rei reina, mas não governa. Na Inglaterra é assim. Existe a rainha, mas quem governa é o primeiro-ministro e seu gabinete. Ainda sobre o fascismo italiano, né, algumas atitudes que centralizavam o poder. Lançou mão de contratos coletivos de trabalho e de uma completa organização corporativa das categorias profissionais. O que quer dizer isso? Quer dizer que Mussolini, o fascismo, criou, sim, corporações, nós falamos de sindicatos hoje, e essas corporações eram tanto para empregados quanto para empregadores. Era a mesma corporação. E aí o que acontecia era que um monitorava o outro e ninguém conseguia se insurgir contra o Estado, porque um, enfim, né, monitorava o outro e levava ao Estado. Qualquer situação que não fosse de acordo com o que determinava o Estado fascista. Havia subordinação da iniciativa privada e da livre concorrência aos interesses sociais. Aqui eu preciso fazer uma observação. Nós entendemos, num Estado social-democrata, que, por vezes, algumas vezes, quando o interesse social está presente, que o Estado pode intervir. Mas ninguém está argumentando no Estado social-democrático, que é o nosso, que a iniciativa privada é subordinada aos interesses sociais. Não. O nosso país, o Brasil, é um país de economia de mercado. Está na Constituição Federal. Isso quer dizer que quem determina, quem regula as relações econômicas é o mercado. Algumas vezes, quando muito necessário, o Estado pode intervir de alguma maneira não direta numa empresa privada, de maneira indireta. Por exemplo, está muito caro o alimento, a carne. O Estado pode importar carne para que tenha mais oferta no mercado e determine que se baixe o preço. O dólar está muito alto. O Banco Central, eventualmente, vende dólares que tem em estoque para segurar o preço ou para diminuir o preço. Isso que é a maneira de intervenção. Isso não significa subordinação da iniciativa privada aos interesses sociais, né? A iniciativa privada se mantém livre e tocando os seus negócios. O Estado não intervém nisso. Então, é muito diferente do fascismo. Programa de conquista internacional, ou seja, se implementou um programa de tentativa de conquistar novos países, e isso tudo junto, que estamos vendo aqui, intervenção total do Estado, o Estado é o dono das pessoas, conquistas de outros países, culminou, né, finalizou numa catástrofe nacional, e aí eu já disse para vocês que culminou com a morte do Mussolini, que foi quase que carneado como se carneia um porco, colocado em ganchos no meio da rua, faz parte do seu corpo. O Estado nazista, pessoal. O Estado nazista ele é diferente do fascista, tem algumas ideias semelhantes, mas ele tem uma outra concepção de Estado que nós veremos agora. Inicialmente, tanto quanto o fascismo, ele foi criado para combater o liberalismo e o comunismo. Mesma situação. Só que a ideia dele não está em que o Estado é dono das pessoas, em que pese agir assim. Ele não está nesse aspecto moral que as pessoas devem ser propriedade do Estado e manter o Estado forte. O nazismo está na ideia da supremacia da raça ariana. Ou seja, a ideia depois, inclusive, quando Hitler começou a invadir outros estados, era formar uma única raça forte, a raça ariana.
Tudo isso, pessoal, foi gestado em cima da Constituição de Weimar, que é alguns dizem que é a primeira Constituição social do mundo, outros falam na Constituição Federal, na Constituição de 1917 da mexicana, mas a maioria atribui que essa Constituição, que é de 1919, na Alemanha, é a primeira Constituição social, ou seja, que ela tem um regramento de como funcionará o Estado, como a nossa tem, de 88, mas ela também tem já determinações para a ajuda social às pessoas. Ou seja, ela deixa de ser uma Constituição que apenas regulamenta como vai funcionar o Estado e traz já direitos sociais para as pessoas, como nós temos a de 88 hoje. Então, toda essa ideia que surgiu com o Hitler e com seus adeptos, ela se deu em cima dessa Constituição que era liberal e de cunho social. Foi criado um partido, né, o Partido Nacional Socialista, que era subversivo. O que é subversivo? Inverter a ordem imposta, a Constituição de Weimar. Né? Era essa a ideia, inverter essa ordem dessa Constituição que era muito liberal e social. Muito não quer dizer que era ruim, tá? Pelo contrário. Um partido totalitário e militarizado. Tanto quanto aqui no fascismo existia os chamados camisas negras, lá no nazismo existia os chamados camisas pardas, que era o exército criado pelo Hitler. No caso do Mussolini, aqui no fascismo, ele fez uma marcha e invadiu a capital italiana com esse exército intitulado Camisas Negras, que nada mais eram que milícias. E, diante disso, o presidente italiano acabou tendo que ceder o poder de ministro, enfim, ao Mussolini, que depois tomou conta. Aqui aconteceu algo parecido. Né, os camisas pardas eram milícias ou exércitos criados, né, e que seguiam as ideias de Hitler. Né. Então, o Partido Nacional Socialista é uma criação de 1933 e extingue todos os partidos. Né. Existe, então, apenas um partido a partir da ascensão de Hitler, que é o Partido Nacional Socialista. Bom, algumas leis, algumas questões que advêm do Estado nazista. Para que fosse implementada esta ideia da raça ariana ser superior aqui, como eu citei, foi instituída uma lei chamada Lei de Esterilização. Aqui somente autorizava o casamento entre os alemães. Era proibido o casamento com outra etnia, principalmente judeus. Aqui tem algumas ideias da diferença entre o fascismo do Mussolini e o nazismo do Hitler. O fascismo tinha como objetivo ter um império como o romano. Né? O nazismo, ele chamava para sua criação, para o convencimento das pessoas, as origens alemãs, né, de glórias, até que ela foi destroçada na Primeira Guerra Mundial. O fascismo, então, ele trazia, então, uma comunidade de sentimentos, ou seja, criava uma raça, que seja de todas as raças existentes. A ideia era que existisse uma só comunidade, com todas as raças, que era ligada pelos sentimentos do nacionalismo, do estatalismo, digamos assim. Enquanto o nacionalismo, o nazismo, melhor dizendo, ele tinha a ideia, o objetivo de criar um Estado forte pelos laços de sangue, a comunidade ariana. O fascismo, então, tinha a ideia de império como tendência política, queria formar um grande império, o Estado era o proprietário de todos, e o nazismo baseava suas ideias, então, na raça. Formaram um Estado baseado na raça ariana.
Antes de entrar aqui na questão das relações internacionais, das formas de Estado, falar mais um pouquinho do nazismo e do fascismo. O nazismo, em especial, ele foi criado, como eu devo ter comentado já com vocês, de forma, entre aspas, legal. Ou seja, se criaram instituições, formas de governar, né, totalmente vinculadas à lei formal. Ou seja, tudo que foi criado, as leis que proibiam esses casamentos, né, as leis racistas, a prisão, expulsão de outras etnias, tudo foi criado com base na lei formal, na lei proposta e aprovada pelo parlamento. Então, se chegou ao estado de massacre que nós conhecemos, as mazelas humanas, tudo dentro de uma aparência de legalidade. Inclusive, eu devo ter falado para vocês que existem alguns filmes, um deles é o Tribunal de Nuremberg, Julgamento, o Tribunal de Nuremberg, é bem longo, mas é bem interessante. São o julgamento dos comandantes nazistas, né? E eles alegavam isso, eles diziam: eu sou militar, eu cumpro a lei, eu cumpro as ordens, e as ordens eram legais, porque o Estado nazista criou essas leis, dando uma aparência de legalidade a tudo que cometeram. E existe outro filme chamado Leitor, em que uma mulher acabou, isso é uma história, né, mas retrata uma verdade, é um filme que retrata uma verdade. Ela foi julgada no final da sua vida, durante a sua vida, né, porque ela trabalhou em campos de concentrações e a sua missão era levar mulheres às câmaras de gás. E ela ainda disse: olha, eu ainda tentava escolher as mais doentes para levar, mas eu cumpria a ordem, eu estava trabalhando para o Estado, né? Então, uma pessoa sem nenhuma cultura, e foi então um Estado formatado, apesar de todas as mazelas, toda a carnificina, foi formatado com base em legislações, obviamente, legislações mal conduzidas, mas foi criado com base em legislações. Então, se vocês tiverem interesse, podem assistir esses dois filmes. Um é o Julgamento de Nuremberg, ou o Tribunal de Nuremberg, e o outro filme é o Leitor. Alguma pergunta, pessoal? Alguma questão sobre isso? Eles não gostavam dos judeus, porque foi nesse país que mataram o Jesus Cristo, né? Também, e isso é uma coisa. E outra é que eles alegavam, isso já existia uma discriminação aos judeus anterior, né, que alegavam que eles eram pessoas, acredito eu, promissoras na atividade econômica, e eles tinham essas questões de trabalhar com dinheiro, juros, essas coisas, e algumas vezes eles eram mal vistos mesmo, mas, enfim, era uma atividade econômica como é hoje, né? Então, eles conseguiam progredir muito financeiramente, e eles tinham essa discriminação também por isso. E então acabou, né, que o Hitler e o Goebbels, que era o ministro da propaganda, conseguindo convencer a população alemã de que os judeus eram a causa da desgraça econômica, porque a Alemanha estava economicamente em frangalhos quando Hitler assumiu. Por quê? Porque a Alemanha ela sai da Primeira Guerra vencida pelos aliados e ela é obrigada a pagar indenizações milionárias aos outros países. Então, com base nisso, o Hitler trabalha a consciência do povo, né? Ele começa a incutir que era possível voltar às origens como uma nação próspera, que era possível ser superior aos demais, que os judeus atrasavam a economia alemã, e aí tudo isso dentro de uma crise econômica enorme, ele consegue, então, cooptar adeptos na sociedade, inclusive pessoas muito influentes. Também existe
uma frase aí que diz que uma mentira repetida muitas vezes acaba se tornando verdade. Então, como essa mentira, as pessoas acabam acreditando. Isso também é uma realidade. Essa frase foi cunhada, então, na Alemanha nazista, né, pelo ministro da propaganda, Goebbels, que ele tinha essa perspectiva de enrolar repetidamente, repetindo sempre a mesma mensagem, e as pessoas acabavam acreditando. Existe um documentário também que trata do... tem um filme que agora me faltou o nome, de uma pessoa alemã, que acabava comprando os judeus para libertá-los. Daqui a pouco vem o nome, eu falo para vocês, é um filme bem famoso. Se alguém lembrar, pode falar. É o... Lista de Schindler, não é essa? Lista de Schindler, né? O Schindler, eu assisti um documentário sobre ele, e aí eu quero fazer 2 observações sobre o Estado nazista, que as ideias do Estado ficaram tão incutidas nas pessoas que o Schindler, depois que ele foi morar na Argentina, né, sustentado pelos judeus, porque ele ficou pobre, ou semi-pobre, gastando a sua fortuna para corromper os alemães e libertar os judeus dos campos de concentração, e ele foi sustentado pelo Estado judeu depois. Ele teve tempo na Argentina. E eu assisti um documentário que ele vai à Alemanha em determinada época visitar, e os alemães ainda o hostilizavam. O povo alemão o hostilizava pelo que ele fez dentro de uma das suas visitas, né? E também uma pessoa que foi à Alemanha começou a, enfim, visitar os monumentos, e ela via as fotos lá, e os museus que existem sobre o nazismo, que a Alemanha preserva tudo isso para demonstrar do que não pode ser feito, do erro do passado, da tristeza do passado. E tem fotos assim que mostram Hitler saindo e as pessoas se acotovelando, se empurrando para colocar a mão no Hitler. Ele foi endeusado, né? Foi aceito como um deus na Alemanha. Bom, vamos adiante. Vamos dar uma guinada agora, vamos falar agora de relações internacionais. As ideias, assim, mais básicas sobre os estados eram essas, sobre os movimentos políticos que tivemos, desde o liberalismo, passando pela democracia, pelo Estado social-democrata, pela era cristã, que foi muito importante, pelo Estado fascista e nazista. Só relembrando, assim, eu quero deixar claro para vocês que existem hoje muitas disputas ideológicas, fala do socialismo, fala do fascismo, etc. O que tem que ter em mente é assim, o socialismo existiu em determinada época, com Marx, 1800 e pouco, foi criada uma ideia pelo Marx para contrapor ao individualismo, né, ao liberalismo. Nenhum nem outro é o ideal é o meio termo. E o socialismo, obviamente, ainda é pior. Mas dá para atribuir algumas boas ideias ao socialismo. Em virtude das ideias socialistas, de Marx e Engels, os proprietários de fábricas, naquela época, tiveram que garantir alguns direitos aos empregados. Então, aquele negócio de não ter horário fixo para trabalhar, trabalhava 18 horas por dia, 20 horas por dia, 19 horas por dia, passou a ter algum horário, né? Um horário máximo de trabalho, 12 horas, por exemplo. Aquela situação de trabalhar praticamente por nada começou a mudar, eles começaram a dar algum valor maior aos empregados. Então, isso é fruto das ideias socialistas, né, que foram criadas para contrapor o liberalismo e acabou surtindo algum efeito para o benefício dos empregados. Formas de Estado, então. Bom, eu aqui vou citar só 2, tem mais. Quem quiser pode procurar nos livros de Ciência Política e Teoria Geral do Estado.
quem quiser se aprofundar no tema, tem na biblioteca, minha biblioteca no Ambiente Aula, que vocês passarão a ter acesso a partir do dia 31 de março. Bom, então são duas as formas. O estado simples e o estado composto. Só lembrem que eu estou falando aqui, relações internacionais. O estado simples é aquele grupo populacional homogêneo, né? Então, tem um território, um poder público, uma única expressão. Ou seja, o território, o poder público e a população é como se fosse uma única massa. Exemplo, França, Itália, Portugal, Peru, etc. Agora nós veremos aqui, olha, aqui dá para ver bem a diferença, quando o Estado é composto. É a união de dois ou mais estados, duas esferas distintas de poder governamental. E obedece a um regime jurídico especial, variável em cada caso. Então, nós temos alguns nomes, alguns exemplos, seria a União Real, Confederação, União Incorporada. Hoje em dia, nós temos muito a federação, confederação não tem mais. Temos a federação, que é o Brasil, como exemplo. Mas nós vamos ver em seguida essa divisão. Então, o Estado simples é aquele que não há divisão, é um grupo homogêneo. O Estado português, o Estado italiano. E temos os Estados compostos que, de alguma maneira, se dividem. O que mudou muito hoje, nós temos basicamente a federação. Não temos mais confederação, que seriam 2, 3 países se unirem. Nós temos ainda ali a Grã-Bretanha, que é um arremedo disso, que eu vou mostrar para vocês em seguida. Então, essas confederações, hoje não existe nenhuma, como eu falei. Tem a Suíça, que se diz, né, uma confederação, ostenta o nome oficial de Confederação Helvética, né, que é a união, então, de estados, é muito antigo isso, mas na realidade é uma federação. A Grã-Bretanha e Irlanda são unidas também pela mesma bandeira, mas não é considerado uma confederação. É uma união política, né, e eventualmente eles falam até em separação. Bom, isso então são as relações internas. Agora, essa divisão, essas formas de Estado são diferentes nas relações internas. Nas externas, internacionais, são essas duas. Ou eu tenho Estado simples, ou eu tenho Estado composto, né? Essa federação que eu falo, na realidade, é no âmbito interno, é o que mais vige hoje. No âmbito externo, nós temos essas ideias, então, da Grã-Bretanha, da Suíça, que são umas espécies, né, que não são mais consideradas estados compostos. As formas de Estado no direito interno, no âmbito interno, política interna. Nós temos o Estado unitário e o Estado federal. Então, repetindo, quando eu falo no âmbito externo, relações internacionais, é como os demais estados veem o nosso estado, como nós vemos os outros estados. É de um país em relação ao outro. Quando nós falamos de relações internas, é como nós somos na nossa política interna. Existem duas possibilidades, é o Estado unitário e o Estado federal. O Estado unitário, existe uma política ou organização política singular. O que é isso? Uma só organização política. O governo é único, não há divisão política, não há divisão de competências, não há divisão de atribuições. Então, há uma só organização política, um só Estado. O governo é um só. Existe, então, uma jurisdição nacional. O que vocês conhecem no Brasil é o oposto a isso. Então, existem divisões de ordem administrativa, há até uma divisão em municípios e distritos ou departamentos, porém, é apenas para fins de direito administrativo, que eu quero dizer o quê? Eles não têm atribuições constitucionais, esses municípios aqui, diferentemente dos nossos, eles não têm
poder legislativo, os estados não têm poder judiciário. Na realidade, há uma organização nacional. Não há atribuições para municípios e distritos ou departamentos. Não há autonomia, essa é a palavra mais adequada. Essas divisões são apenas de cunho administrativo, para a organização. Exemplo, Uruguai, nosso vizinho aqui, é um estado unitário, é o estado do Uruguai, ele até tem províncias, ou departamentos, mas não são, entre aspas, soberanos, autônomos. O Estado Federal, que é o nosso, eles são divididos em províncias, no nosso caso são estados, e são autônomos. Na Argentina é província, no Brasil é estado, e municípios. Eles são autônomos, eles têm na Constituição Federal atribuições. Ou seja, lá na Constituição Federal tem atribuições da União, dos estados e Distrito Federal e dos municípios. Inclusive, estados e municípios têm suas constituições. Constituição estadual e lei orgânica, no caso do município. Bem diferentemente do Estado unitário, que não tem esta autonomia e organização política. Nós temos, então, no caso do governo brasileiro, do Estado Federal, no caso da Argentina, do México, a ação de 2 governos, nós podemos dizer até 3, porque tem o municipal, que também tem as suas atribuições. Então, há o governo federal, há o governo estadual e, no caso do Brasil, há o governo municipal. Há uma descentralização política. Eu vou mostrar algumas coisas na Constituição em seguida para vocês. O poder central, então, pessoal, que é a União. Há um poder judiciário. Isso aqui tudo é fruto das ideias do Estado norte-americano, tá? Após a separação e a sua Constituição. Então, a ideia é ter um poder central, ter poder judiciário, uma composição bicameral. O que é isso? Do Poder Legislativo, que é Câmara dos Deputados, no caso da União, e Senado Federal. A constância dos princípios fundamentais da Federação e da República. Ou seja, esses princípios aqui fundamentais, eles estão na Constituição da República e também estão na divisão lá nos estados e nos municípios. E o federalismo no Brasil? Tem algumas diferenças para o federalismo norte-americano. Aqui há, como eu disse, uma distribuição do poder central, há um poder judiciário, há uma composição bicameral do poder legislativo e há alguns princípios fundamentais da República e da Federação nos estados norte-americanos, nas 13 colônias norte-americanas, agora nos estados. Esses estados norte-americanos, eles têm muito mais poder do que no Brasil, né? Têm muito mais independência em relação à União dos Estados Unidos, poder central, do que no Brasil. No Brasil, há um federalismo diferente. Há um poder, ele é rígido, né? E vem desde o Manifesto Republicano de 1870. O que quer dizer com isso? Que a ideia desse Manifesto Republicano de 1870, que propunha a instalação no Brasil de uma república em lugar ao império, né? Nós tínhamos o rei, em lugar ao império do Brasil, queríamos brasileiros uma república, segundo esse manifesto. Mas, na realidade, os historiadores afirmam que o que se queria era uma federação. Nem era interesse maior na república, e sim na federação, que é a observância da existência de estados ligados à União.
A Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana do Brasil, ela tem como base o modelo norte-americano de confederação, ou seja, uma espécie de união e estados. A Constituição de 1988, então, forma a Constituição da República Federativa do Brasil. Então, como funciona esse federalismo e as suas unidades? Todo mundo já deve ter lido essa palavra aqui, com essas letras. O F é a unidade da federação, são os estados, que são chamados de unidade da federação. São considerados estados-membros, essas unidades da federação. Não possuem aqui, há então algumas restrições aos estados. Rio Grande do Sul, estou falando agora dos estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, não possuem representação diplomática nem tratados. Então, qualquer tratado que o Brasil seja signatário, faça parte, tratado sobre o meio ambiente, tratado sobre direitos humanos, tratados econômicos, sejam eles assinados pelo Brasil e mais um país, que é tratado bilateral, ou pelo Brasil e diversos países, que é o chamado tratado bilateral, quem assina é a União, é o Brasil, não é o Estado do Rio Grande do Sul, não é o Estado de Santa Catarina ou do Rio de Janeiro. Eles não têm representação diplomática, o diplomata é brasileiro, o cônsul é brasileiro, não é gaúcho, não é carioca. Esses estados possuem autonomia, mas não possuem soberania. A autonomia é menos que soberania, porque quem tem personalidade do direito público é a União. A União que tem personalidade jurídica externa. Então, nesses casos, os estados têm apenas personalidade jurídica interna, não podem realizar tratados com outros estados. Estados que eu digo com outros países, né, pessoal? Então, o que existe é uma autonomia que só dá uma personalidade jurídica de direito público interno, ou seja, os estados, as unidades da Federação do Brasil, eles só têm a possibilidade de adquirir direitos e contrair obrigações, o que é denominado de personalidade, no âmbito interno. Tanto é que, por vezes, os estados, as unidades da Federação, realizam empréstimos com órgãos internacionais, eles precisam da chancela do Senado Federal. Deixa eu ver. Falar um pouquinho com vocês aqui sobre essa questão da Constituição. Eu vou compartilhar aqui a Constituição Federal para mostrar umas coisas para vocês sobre as unidades da Federação. Artigo 22, pessoal, da Constituição Federal. É competência da União, tá? Compete privativamente à União legislar sobre. Eu vou ler só um ou dois incisos. Artigo 22 da Constituição Federal. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. 2. Desapropriação. 5, aqui, ó, serviço postal. Somente isso é competência privativa da União. A União pode legislar sobre tudo isso que está no artigo 22. Vamos ver o 23. É competência comum da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então, aqui está demonstrando que os estados, o Distrito Federal e os municípios têm autonomia. Eles podem legislar
concorrentemente com a União. A União pode criar uma lei sobre determinado assunto, aqui desses incisos do artigo 23. Por exemplo, aqui, ó, inciso 2, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Isso quer dizer o quê? Que como é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, todos esses entes podem criar leis sobre sistema de saúde, sobre assistência, sobre a proteção às pessoas com deficiência. Porém, nesse caso, como é competência comum, existe hierarquia. Se a União criou uma lei, o Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, o município de Cachoeira do Sul, por exemplo, pode legislar também, criar lei sobre o mesmo assunto, sobre saúde, mas não pode contrariar o que está na Constituição Federal, o que está na lei federal, porque é competência de todos. Se todos têm competência, há hierarquia. Vamos ver o 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal. Então, aqui, somente aos Estados e à União e ao Distrito Federal. Essa aqui é chamada competência concorrente. Não cabe aos municípios legislar. Direito tributário, financeiro, penitenciário. Então, sobre presídios, pessoal, a legislação penitenciária. A União pode criar leis, os estados podem criar leis, o Distrito Federal pode criar leis, o município não pode. Nesses casos, há hierarquia. Se a União tiver uma lei, e tem a lei de execuções penais, o Estado pode criar uma lei, mas não pode contrariar o que está na lei de execução penal. Há também, então, uma hierarquia. Vamos ver o artigo 29. 29A. Não, artigo 30. Compete aos municípios, artigo 30. Legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal, estadual, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, aplicar suas rendas, criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual, organizar e prestar diretamente sobre regime de concessão ou permissão aos serviços públicos de interesse local, incluído o transporte coletivo. Bom, pessoal, isso que eu estou falando para vocês, por exemplo, o inciso 5, é competência do município, para vocês verem como o município tem autonomia, não tem soberania, porque ele não pode se relacionar no âmbito internacional. Mas para vocês verem como ele tem autonomia pela nossa Constituição, o município pode organizar o serviço de transporte coletivo e a União não pode se intrometer, porque é competência do município. Né? Então, se o município que vai organizar e gerenciar o transporte coletivo municipal, então isso demonstra que os nossos estados, eles têm autonomia. Os nossos estados, os nossos municípios e o Distrito Federal. Cada ente, começando pela União, indo para estados, Distrito Federal e municípios, tem suas competências descritas na Constituição Federal. Eles podem criar leis, legislar sobre aqueles assuntos que nós acabamos de ver. Isso se chama um processo de autonomia, que é concedido aos estados e aos municípios, e também, conforme está lá no artigo 2º, eu acho que está na Constituição Federal, que os estados e os municípios têm autonomia administrativa e financeira. O município recebe verbas conforme está descrito na Constituição, a União, o Estado também, e quem faz a aplicação é o Estado, a União não pode intervir. O Estado não pode intervir no município, sempre que for aplicado o que está escrito na Constituição. A possibilidade de intervenção da União no Estado e do Estado no município existe quando não for cumprido o que está na Constituição. Os Estados, conforme eu disse, eles têm as suas constituições estaduais e os municípios as suas leis orgânicas.
Agora, para encerrar da minha parte, tem que ficar bem claro que os nossos estados eles não têm a mesma autonomia que têm os estados norte-americanos. Por exemplo, os Estados Unidos, cada um tem uma lei penal. No Brasil, é só a União que pode legislar. Nos Estados Unidos, tem estados que têm pena de morte, tem outros que não têm. No Brasil, isso é impossível. Então, há um controle realizado pela Constituição Federal que dá esse controle, que dá uma gama de poder maior à União, inclusive financeira, administrativa, financeira e de controle sobre os entes da União, que fazem parte da União, são ligados à União, estados e municípios. Inclusive, as constituições dos estados e as leis orgânicas dos municípios não podem contrariar a Constituição Federal, senão será fulminado por nulidade, por inconstitucionalidade. Certo, pessoal? Alguma indagação, pergunta, alguma coisa que não entenderam? Nós temos aí um ponto bem interessante, vocês devem ter observado, que está presente no dia a dia agora em relação à pandemia, que é quem pode o quê para combater a pandemia. Nós temos o poder central, que é contrário a atos restritivos da liberdade econômica e de circulação de pessoas. Nós temos os estados, que creio que todos, eu não ouvi nenhum que fosse contra, que em virtude da dramática situação da saúde, dos hospitais, por vezes entra com essas ideias de blackout, né, e fecha estabelecimentos e tenta restringir ao máximo a circulação de pessoas. E alguns municípios na mesma ideia, alguns acabam até sendo mais drásticos do que o Estado no fechamento de algumas atividades e na circulação de pessoas. Bom, isso no início da pandemia, ano passado, teve uma situação, problema, que foi o Poder Central informar ter essa ideia de que é contra o isolamento social, contra o fechamento de comércio. Isso parou no STF, a decisão do STF, em tese baseada na Constituição, foi de que tanto a União, quanto o Estado, quanto o município, tem competência para legislar sobre a forma de atuar contra a pandemia, para amenizar a pandemia. E ficou estabelecido no STF que quem fizesse a legislação, que é por decreto, né, mais restritivo, estaria valendo, né? Então, se a União fosse bem restritiva, valeria o decreto da União. Se o Estado fosse mais restritivo que a União, valeria o decreto do Estado. E se o município fosse mais restritivo contra as atividades de abertura e de circulação de pessoas, valeria do município. Então, nós tivemos até nesse final de semana um embate, né, entre o governador do Estado do Rio Grande do Sul e o prefeito de Porto Alegre, em que o governador determinou o fechamento de estabelecimentos no final de semana, e o prefeito autorizou em seu decreto. Então, o decreto do Estado dizia fecha, sábado e domingo, como forma de conter a transmissão da Covid. E o município, o prefeito, emitiu um decreto dizendo pode abrir. Isso parou na Justiça, e conforme a decisão do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou, então, que fosse cumprido o decreto do Estado do Rio Grande do Sul. Então, aí estão postas, né, essas ideias de competências da União, dos Estados e dos municípios, e cada um tem as suas competências, por vezes há alguma confusão que precisa ser dirimida, e foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. Certo? Alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta? Foi possível entender essa nossa aula de hoje, o finzinho ali das formas de Estado, depois
os relacionamentos do Estado no âmbito internacional e interno, e as competências? Deu para ter uma ideia, pelo menos? Sim. Ok. Ninguém tem dúvida, pessoal? Bom, então... Prof, uma Oi, vez eu li, não tem nada a ver com a aula que o senhor falou, né? Uma vez que eu li que a União pode intervir no Estado se ele quiser se separar da Federação. Sim. Não há possibilidade de separação. Já vou mostrar para vocês. Aqui na Constituição Federal, vou mostrar aqui. Ó. Acho que não está mais compartilhando a tela, né? Não está mais, deixa eu ver. Não, mas eu vou ler igual aqui o artigo. Artigo 1º da Constituição Federal. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, aí vem os incisos. Então, a República Federativa do Brasil é constituída pela união indissolúvel dos estados. Então, não tem como passar essa separação. Houve tentativas aqui no Rio Grande do Sul, houve prisões pela Polícia Federal. Existe no campo das relações internacionais, existe a possibilidade. Mas aí o problema vai parar na questão bélica e de força. Então, nós vimos que a Rússia anexou uma cidade de um estado que era vizinho a eles, acho que é a Crimeia, se não me engano, era uma cidade lá de um estado. E essa cidade fez um plebiscito, uma eleição, e preferiu se anexar à Rússia e sair do estado que ele era parte. Mas isso é uma questão muito problemática, é difícil, né? Aí o Rio Grande do Sul teria que se associar a outro estado, enfim, a vizinha aqui, Argentina, Uruguai, enfim, ou... É algo muito improvável, apesar do direito internacional permitir, mas é algo muito improvável pela questão do uso bélico. E o Estado do Rio Grande do Sul querer se separar e formar um Estado único também é proibido pela Constituição Federal. E também recai na questão bélica, né, Forças Armadas. Para isso, Daiane? Isso mesmo. Até eu já ouvi comentários dizendo, mas o tamanho do Rio Grande do Sul é o tamanho do Uruguai, poderia muito bem ser um país. Isso é verdade. O Rio Grande do Sul é maior que muitos países da Europa, mas, enfim, nós fizemos parte de uma federação e é indissolúvel, segundo a Constituição Federal. Né? Isso é caso da intervenção da União no Estado, em caso de tentativa. Bom, se não tem mais perguntas, então vou parar de gravar aqui. Desejar a vocês aí uma boa semana.